Eu vou falar um pouquinho de OCR, né? Ele é um reconhecimento óptico de caracteres, né? Que ele vem, a sigla OCR, ele vem do acrônico do inglês, né? Que é Option Character Recognition, né? Que é uma tecnologia para reconhecer os caracteres a partir de um arquivo de imagem ou um mapa de bits, né? Sejam tudo que pode ser escaneado, escrito à mão, ou datilografado ou impresso, né? Então, com o CR você pode transformar uma imagem em um arquivo de texto editado, que pode ser editável por um computador, um sistema ou um robô, né? É, tem o projeto que mais assim se sobressai na, de tecnologias para fazer a leitura do OCR é um projeto chamado Tesseract, né? Que ele é um software de reconhecimento óptico de caracteres, né? Tem um código aberto, foi desenvolvido pela HP originalmente, né? Por um tempo passou a ser mantido pelo Google e aí hoje ele é hospedado no GitHub e tem algumas pessoas que tentam contribuir lá da melhor forma. E aí para você instalar ele no Ubuntu lá, para você poder usar, eu dividi em três partes aqui, que senão não ia caber as dependências dele, né? Então você precisaria instalar esse Magic Wand, o Image Magic, você instala a própria lib do Tesseract, aí você tem esse Tesseract OCR, que é uma tradução para leituras em português, caracteres em português. Você precisa desse Graphics Magic. Essa Libel Epitônica também é uma dependência dele. Aí você adiciona esse repositório aí, que também é outra dependência. Aí você instala mais a libtesseract, que é uma para desenvolvimento lá e ela tem um debug. Aí você instala mais o G++, AutoConf, e aí instala mais uma penca de bibliotecas e dependências ali. E aí, né, pra que simplificar, né? Pô, podia ser uma lib só, um pacotinho só, né? E aí, o que a gente pode unir, né? O Tesseract, a lib, né, com Docker. Foi o jeito mais fácil que eu achei, assim, de ter algo fácil ali de instalação. E se eu formatasse o computador, trocasse o computador, eu pudesse usar rapidamente, né? Então, eu encontrei essa imagem lá no Docker Hub, que, que basicamente se chama um Docker Run, passa o caminho de uma imagem. É, ele vai criar um apontamento, né, passando a imagem que você física no seu computador. Ele vai fazer um link simbólico lá para dentro do Docker e vai pegar e imprimir a leitura daquela imagem para o stdout, né? Aí brincando lá com o cupom fiscal lá é, de compras de mercado mesmo que eu tinha feito. Então, até não sei se vocês conseguem ver aqui, tá meio manchado aqui, que tinha caído água aqui e tal. E aí eu comecei a brincar, tentei ler para ver qual que era o comportamento, qual que era o retorno que ele devolvia, né? E aí depois de alguns tratamentos que tem linhas ali que quebram, então tipo a informação não cabe de uma linha e acaba quebrando para outra linha. Imagina assim que eu queria pegar os produtos, por exemplo. Então eu teria que pular aquelas linhas lá em cima que tem extrato, cupom fiscal, CNPJ, né? E aí se eu quisesse pegar só as linhas dos produtos, depois de alguns tratamentos de imagens,
do conteúdo, na verdade, né? Eu consegui ter esse array de itens, né? Listados, tipo, tratados. Mas você pode ver que tipo, alguns itens não vieram. Estão itens faltando. O item 1 não tem, por exemplo. O item 8 não tem. O 18. Do 18, na verdade, do 18 ao 24. 18 ao, não, 18 ao 20 não tem. Depois está em fora de ordem ali. 26 e 27. Mas eu não mexi na ordem, né? Então, tipo, esse foi a ordem da leitura da imagem. E aí, como que eu fiz isso, né? Vamos mostrar um pouquinho de código. Basicamente, chamar o Docker, né? Deixa eu ver. Chamar o Docker, né? Passando o path da imagem lá e pegando o output do Docker e aí fazendo os tratamentos de quebra de linha, né, tirando quebra de linha. Se a linha fosse menor do que 13 caracteres, eu rejeitava. Se a linha limpando os espaços que vinha, se ela fosse em branco. E aí aqui eu fui montando os arrays, né? Se a linha se quebrou lá a linha começando com quilo, então ela pertence à linha de cima. E aí eu fui fazendo esses pequenos tratamentos para poder gerar aquela como se diz, aquela listagem, né? Então, que eu usei foi essa OCR Explorer aqui, deixa eu ver ela, cadê? Ela acho que é uma Gen, deixa eu ver aqui. Ela é uma Gen, e as gens que eu usei são essa Gen OCR, né? A TSV, R Tesseract, mas a que realmente funcionou e foi um pouco mais estável foi essa Tesseract OCR. Tem vários testes aqui, ó, se vocês verem. Eu tentei com a imagem, ó, usei R Tesseract, mas não deu muito certo, ela não trazia os dígitos, ou eu dava erro na hora do parser. Aí tentei com uma outra Tesseract, que é acho que é TSV aqui, que chama esse Tesseract Engine aqui, também não deu muito certo. Aí tem é vinculado a um serviço pago lá, então você tinha só uma listagem de uma quantidade limite de requests que você podia fazer, então era bem limitado mesmo. Então o que mais deu certo foi essa daqui, usando, na verdade, esse class, usando o Docker, né? Na verdade, aquelas foram as outras tentativas. E aí o que deu mais certo foi usar o Docker, né? Não precisou de nenhuma lib, na verdade, instalada aqui na máquina que está rodando. Então é só basicamente instalar o Docker e sair usando. Para vocês terem uma comparação, ó, essa daqui é o dado depois de tratado, né? E se a gente executar aqui, ó, Docker Run, então ele vai passar a mesma imagem lá, ó, mercado 1. Então essa daqui é o que vem de retorno cru, vamos dizer assim, né? Então ele te dá alguns caracteres meio inválidos aqui, ó. Tipo, aí tem algumas coisas que ele não entende, tipo o agrião aqui, ó, por exemplo, vem, ele não entende o tio, né? Aí tem frango aqui, por exemplo, o dele troca o D por o O por D, né? E então, gente, era isso. Hoje é simples, rápido, eu foquei no mini. Aí se vocês tiverem dúvidas aí,